Oi, gente! O vídeo de hoje é desse pãozinho aqui, ó, ciabatta. É fácil de fazer, não leva nem ovo na massa e é um pãozinho assim delicioso, da casquinha assim bem crocante. Esse pão é delicioso, fica com a casquinha super crocante. Deixa o seu like para mim nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber os meus vídeos em primeira mão. E vamos fazer este pão aqui, ciabatta, que não precisa sovar. Bom, vou começar fazendo a esponja aqui do meu pão ciabatta. Vou colocar aqui a água. Eu vou deixar depois os ingredientes todos na descrição do vídeo. Aqui eu tenho água em temperatura ambiente. Pode ser também ligeiramente morna, se vocês quiserem. Aqui em Portugal, onde eu moro, está um dia muito quente, então eu vou deixar a água em temperatura ambiente. Se tiver frio aí na região que você vive, você pode amornar a água. Não pode esquentar muito, não pode ferver, é só morninho assim, morninho mesmo, senão mata o fermento. Ó, vou usar fermento seco, fermento de pão, fermento biológico seco. Aqui eu tenho 4 gramas de fermento, vou colocar aqui na minha água. De água eu tenho 80 gramas de água. Vocês podem fazer 80 ml também. Em xícara dá mais ou menos 1/3 de xícara de água. Colocar aqui o fermento, mexer para dissolver um pouco. E colocar a farinha de trigo, que aqui eu tenho 60 gramas de farinha de trigo. E vou deixar aqui crescer por uns 40 minutos. Para depois continuar a receita. Misturar bem. Vou colocar um filme plástico aqui na minha vasilha e vou deixar essa minha mistura crescer por uns 40 minutos, por aí, 30, 40 minutos. Isso se chama esponja. Dá uma noção também se o fermento tá bom. Se crescer é porque o fermento tá bom, você pode continuar o pão. Cheirinho é bom, gente. Cheirinho de pão mesmo. Só essa esponjinha já tem esse cheirinho delicioso de pão. Ó. Vou tampar aqui e vou deixar a minha esponja crescer por 40 minutos. 30, 40 minutos. Eu vou deixar a minha por 40 minutos. Ó, já cobri com plástico filme. E agora eu vou deixar aqui essa minha mistura crescer. 40 minutinhos, volto depois de 40 minutos para continuar a receita. Ó, já se passaram 40 minutos, a minha esponja já cresceu. Olha como ela fermentou bem, ó. Significa que o meu fermento tá bom. Então, vamos continuar aqui com a massa do pão. Aqui eu tenho uma vasilha grande, eu vou colocar a água, ó, 180 gramas de água. 15 gramas de azeite. Pode ser óleo também, óleo vegetal, mas eu gosto de usar azeite nas minhas receitas. Eu nem uso óleo aqui em casa, na verdade. E o sal, eu vou colocar 5 gramas de sal. Vou mexer aqui com a espátula. Esse sal é assim mesmo, ele é meio granuladinho. Aqui em Portugal o sal é assim. Vou mexer um pouco aqui para dissolver o meu sal. Já mexi, já dissolveu o sal. Eu vou colocar agora a farinha. Aqui eu tenho 300 gramas de farinha de trigo. E vou colocar aqui também a esponja que eu já tenho aqui crescida. Hoje tá um dia bom para fazer pão, que tá quente aqui onde eu moro. Então,
Agora eu vou misturar essa mistura aqui muito bem. Este pão, ele não é sovado, ele é feito em dobra, ciabatta. A massa dele é assim mesmo, mais puxada para o molinho. Não é aquele pão durão. Vou misturar aqui bem mesmo todos os meus ingredientes aqui com essa espátula. Agora eu vou tampar esta minha massa de novo, vou fechar aqui com filme plástico e vou deixar ela crescer por 40 minutos. Depois eu vou fazer as dobras. Depois eu falo para vocês como vai ser. Ó, já tampei, agora é só deixar crescer por 40 minutos. Depois eu vou fazer a minha primeira dobra. Vão ser 4 dobras de... Vão ser 4 dobras, 10 dobras cada vez. Ó, já cresceu a minha primeira parte aqui do pão por 40 minutos. Eu molhei a mão, porque agora o pão ele é molinho mesmo. E eu preciso fazer as dobras nele. Eu vou fazer 10 dobras e depois eu vou deixar descansar mais 20 minutos. Ó, dobra assim. Dobra assim pra dentro. Dobra pra dentro. Dobra pra dentro, uma vez. 2 vezes, vou começar a fazer a segunda vez. Duas. Três. Quatro. 5, 6, molhar um pouquinho a mão, 7, 8, 9, 10. Agora eu vou deixar crescer mais 20 minutos e depois eu vou fazer as dobras de novo. Agora eu vou para minha segunda dobra. Já se passaram 20 minutos e eu coloquei uma luva e vou molhar um pouquinho aqui a mão, a luva, e vou dobrar 4 vezes. 1, 2, 3, 4 e vou contar como uma dobra. E vou dobrando assim 4 vezes, de 4 em 4, e vou fazer isso 10 vezes. Dobrar 4 vezes, contar como uma, dobrar mais 4 vezes, contar como 2, até chegar 10 vezes. Ó, já vou para a terceira das 4 dobras que eu tenho que fazer aqui no meu pão. Eu viro 4 vezes e cada vez que eu viro assim, eu viro assim, 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 e conto como uma vez e faço isso 10 vezes. Tipo assim, ó, molhei a mão um pouquinho, porque gruda mesmo que a massa é bem molinha. Viro aqui, conto como 1, 9, 10 vezes. Agora eu vou deixar crescer mais 20 minutos e vou fazer a última dobra, as últimas 10 dobras aqui do meu pão. Deixar crescer mais 20 minutos.
Ó, 20 minutos depois, agora eu vou na minha última fase de dobras. Molhar um pouco a mão. E vou fazer a minha última fase de dobra. Minha massa tá bem molinha, ó. Olha como a massa já tá bem mais elástica. Agora eu vou deixar crescer aqui por uns 30 minutos antes de formar os meus pães. Essa foi a minha última fase de dobra. Foram 4 fases de 10 dobras. Ó, já cresceu aqui por 30 minutos. Agora eu vou modelar os meus pães. A massa, ela é super molinha, delicada, então eu vou botar um pouco de farinha aqui por cima. Vou colocar farinha também na minha bancada. Vou tirar a massa aqui da vasilha com cuidado. Eu não quero tirar aqui muito o ar da minha massa, porque essa massa aqui não é aquele pão que a gente pega e abre com o rolo, não é nada disso. Então, ele tá aqui assim, enfarinhado. Vou dividir a minha massa em 4 partes, vou fazer 4 pães. Vou assim, ó, modelar os meus pães assim. Pão rústico ciabatta. Só assim mesmo. Que eu tenho uma assadeira grande, que eu forrei ela com o papel manteiga e vou colocar os meus pães aqui nela. Vou colocar 3 nessa e vou colocar um em outra, porque não vai caber todos aqui. Vou pré-aquecer o meu forno a 200 graus e vou pré-aquecer o meu forno por 15 minutos. Nesses 15 minutos, enquanto o forno lá tá pré-aquecendo, eu vou deixar a minha massinha aqui crescendo mais esses 15, 20 minutos por aí. Vou tampar aqui, vou deixar crescer enquanto o forno pré-aquece, eu vou deixar elas crescerem aqui. Ó, se passaram 15 minutos, o meu forno já está pré-aquecido a 200 graus. Eu vou levar os meus pãezinhos para assar. Quando eu tirar do forno, eu falo para vocês quanto tempo demorou no meu forno. Ah, tem uma bacia, uma assadeirazinha com água no fundo do meu forno. Eu coloquei uma assadeira só com água, tá no fundo. E na gradezinha de cima eu vou colocar aqui a assadeira com os pães. Ó, já assei 3, tá super quente. No meu forno, eles ficaram por 45 minutos. Eu assei a 200 graus. Eu coloquei o forno só na parte de baixo do pãozinho. Então, vou deixar agora esfriar um pouco aqui. O outro já está no forno agora para assar também. Já mostro. Tá em cima de uma grade, ó, para eles esfriarem sem suar. Aqui estão os meus 4 pães que eu fiz. Esse daqui tá mais quentinho, que foi o que eu tirei agora, que ele não coube os 3 naquela assadeira, coloquei um separadinho, então eu tirei agora, acabei de assar ele agora. A casquinha desse pão, a característica desse pão ciabatta é que ele tem a casquinha bem assim, ó, durinha mesmo. O vaporzinho que eu pus no forno também ajuda para isso. E este foi o resultado final aqui, ó, dos meus pãezinhos.
Olha só os meus pãezinhos aqui, os 4 já estão assadinhos. Esse daqui eu fiz uns cortezinhos nele assim com a faca, por isso que ele tá com esses sinalzinhos aqui, foi o único que eu fiz. Olha o barulhinho da casquinha do pão. Já já eu vou abrir para vocês verem. Ó, vou quebrar aqui a pontinha do pão, para vocês verem como que ele é por dentro, ó. Olha só que maravilha, ó. Olha que lindo. Ó. Eu não vou comer, vou tirar só uma pontinha, porque eu faço low carb, mas meu filho e meu marido não fazem e vão aproveitar esta delícia. Perfeito. Olha só. Uma manteiguinha, um sanduíche, com o que vocês quiserem. Fica maravilhoso. Vou tirar uma pontinha aqui. Perfeito. Que delícia. Eu tô comendo puro, experimentando puro sem nada. Olha só como fica esse pão por dentro. Que maravilha. Espero então que façam esta receitinha desse pão ciabatta. É muito gostoso, gente. Esse foi o meu vídeo de hoje, desse pão aqui, ciabatta. Obrigada, gente. Fiquem com Deus. Beijos e até o próximo vídeo.